Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero, nesse instante, deixar o meu abraço a você, que é ouvinte do meu canal. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida. Agradecer a Deus pela sua vida, você que assiste aos meus vídeos. E você também que ainda não assistiu aos meus vídeos, que está assistindo pela primeira vez, que o Senhor Deus possa derramar ricas bênçãos sobre sua vida e todos os seus familiares. Nós estamos trazendo um estudo no livro na carta da epístola, ou a carta de Paulo aos Romanos, e nós vamos trazer todo o estudo até o capítulo 16, do 1 ao 16. Nós já começamos, nós já postamos 2 estudos, né? O primeiro e o segundo. E agora nós vamos para o terceiro estudo da carta de Paulo aos Romanos, que se encontra no capítulo 1, do versículo 16 ao 17. Esse estudo é pequeno, é rápido, são apenas 2 versículos. Porque a Bíblia, ela tem um capítulo, mas o capítulo todo ela é dividido em tópicos, para que nós possamos entender melhor. Porque se a gente for pegar um capítulo todinho e ler ele todo, para depois pregar, só em ler o capítulo todo você já tomou todo o culto só lendo a passagem bíblica. Então, o que os autores, né, e os escritores da Bíblia fez? Dividiram em tópicos. O que nós vamos falar hoje, o tema é o assunto da epístola, a justiça pela fé em Jesus Cristo. Bom, assunto, o que é assunto? Assunto é aquilo que você vai falar, né? É sobre o que você vai falar, né? Nós damos o nome de assunto, não é verdade? Vai falar também da justiça pela fé em Jesus Cristo. Esse será o nosso tema, o assunto da epístola, a justiça pela fé em Jesus Cristo. Amém? Pois bem, o versículo de número 16 diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego. Então nós vamos dar uma paradinha no versículo 16, né, e vamos trazer uma exegese desse versículo. Preste bem atenção. Pois não devemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. Por que não devemos nos envergonhar dele? Porque é como se você falasse: eu sou cristão, eu fui à igreja, levantei a minha mão e sou crente, ou sou cristão, ou sou evangélico, como você quiser achar melhor, né? Então você escolhe a forma de falar, né? Todos nós vamos entender que você se converteu e que você entregou a vida ao Senhor. Mas para que você confirme que você realmente se entregou ao Senhor Jesus, é preciso que você não se envergonhe do Evangelho. Tem pessoas que têm vergonha de carregar uma Bíblia, né? Outros compram uma Bíblia bem pequenininha para colocar no bolso, né? Hoje a moda agora é usar celular, né? Celular, tablet, notebook. Não tenho nada contra, claro que não, de jeito nenhum, desde que você não se envergonhe do Evangelho de Cristo. E o que é não se envergonhar do Evangelho de Cristo? É você pregar a palavra de Deus, mostrar que você é a igreja do Senhor lá fora. Porque ser crente dentro da igreja, pregar dentro de 4 paredes, pregar para os seus irmãos em Cristo Jesus, que você já tem intimidade, que você já conhece, é fácil. Eu quero ver você pregar lá fora, né? Eu quero ver você pregar numa praça, você pregar ali na lagoa, você pregar dentro do ônibus, você pregar em uma outra cidade, você entendeu? Você ir viajando e você não se deter às coisas do mundo, mas ali dentro daquele carro onde você está, você falar de Jesus, você está entendendo? Isso é mostrar
a cara para o mundo, é mostrar que você é um verdadeiro cristão, entendeu? Então é isso que Paulo está querendo dizer, para que nós possamos dar testemunho do Evangelho de Cristo e que nós possamos mostrar para as pessoas que nós somos cristãos. Não mostrar porque queremos ser o centro das atenções. Não é isso, de forma nenhuma. Nós sabemos que toda honra e toda glória é para o Senhor. Mas Cristo diz que se nós não pregarmos, até as pedras clamarão. Amém, irmãos? Então Deus levantou uma igreja na terra para pregar o Evangelho, mas não só dentro de 4 paredes, né? É aquele negócio, eu vou fazer toda semana um culto de missões. Amém, glória a Deus, não tem nada contra. Pode fazer o seu culto de missões, mas fazer missões não é dentro da igreja. Fazer missões é fora da igreja. Fazer missões é aqui na Praça Lauro Vanderlei, coloca uma caixa de som, você entendeu? E começar a pregar a palavra. Ou até sem caixa de som, sem nada. Mas isso é fazer missões. Amém? Então você precisa entender o seguinte, que o Evangelho é Cristo oferecido. Ele foi oferecido como sacrifício vivo. Amém? E é Cristo recebido, né? Deus entregou o seu Filho, né, para morrer pelos nossos pecados. Mas nós precisamos também receber ao Senhor. Ele foi oferecido por Deus Pai para vir à terra e morrer por nós. Então nós temos que agora, pelo fato de Cristo ter sido oferecido por Deus Pai para um sacrifício, para uma morte e uma morte de cruz, agora cabe a nós reconhecer o seu sacrifício e receber ele em nossas vidas. Amém? Então é exatamente isso que Paulo quer falar aqui no tema, o assunto da epístola, a justiça pela fé em Jesus Cristo. Amém? Então, pois, não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que o único lugar onde nós podemos encontrar a nossa salvação é em Cristo Jesus, é no Evangelho de Cristo, entendeu? É na Bíblia, é na palavra, é no Logos, a palavra é o próprio Jesus Cristo. Cristo é a palavra, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que é verbo? Verbo significa palavra. Então, Cristo veio, se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia, é Cristo falando para nós. Porque Deus, depois da sua morte, Deus fez ele herdeiro único, o único herdeiro. Porque Cristo era o Filho único, unigênito. Então ele se tornou herdeiro de todas as coisas, porque ele venceu a morte. E através dele vencer a morte, ele trouxe salvação ao mundo. Ele nos deu uma nova oportunidade. Nós não merecíamos de forma alguma. Nós não merecíamos. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, ele nos deu uma oportunidade. Ele nos deu mais uma chance de encontrarmos com o paraíso perdido que nós perdemos lá em Adão. Amém? Então, cada um tem essa consciência de não se envergonhar jamais do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder da salvação, ele é o poder da esperança, ele é o poder que traz paz para nossas vidas, ele é o poder que nos traz responsabilidade, ele é o poder que trabalha na nossa vida moral, ele é o poder que nos regenera, nos regenera moralmente e que nos regenera espiritualmente e que nos regenera quando nós estamos com algum tipo de enfermidade. Ele também nos regenera, curando essa enfermidade.
Amém? Muitas vezes adquirido pelo álcool, muitas vezes adquirido pelo cigarro, muitas vezes pelos entorpecentes, muitas vezes por acidentes sofridos, né? Enfim, homicídios, tentativa de homicídios, né? Muita coisa que fica sequela e que nós precisamos que o Senhor nos cure. Tem muita gente que fica em cima de uma cama 10 anos em cima de uma cama, 5 anos, e depois o Senhor vai lá e cura através de uma oração. Por quê? Porque ele se entregou ao Senhor. Muitas vezes Deus coloca a pessoa no leito para que a pessoa se entregue a Ele, para que ela se entregue, porque Deus tem um propósito ali naquela vida. Então, enquanto aquela pessoa não se arrepender, né, aquela pessoa vai continuar ali sofrendo. Mas o dia que ela se arrepender, aí o Senhor cura, ou então ele prepara e leva. Mas quando ele prepara e leva, ela vai, ou ele, mas vai salvo morar no reino dos céus. Amém? Pois bem, então é poder para todo aquele que dele crê. Primeiro grego, primeiro judeu e também os gregos, ou seja, Paulo aqui ele não faz acepção de nações. Paulo está dizendo o seguinte: Jesus veio, todo aquele que nele crê, eu jamais o lançarei fora. Todo aquele que vier até mim, eu jamais lançarei fora. Todo aquele que me aceitar como suficiente, Salvador, e reconhecer que eu sou Deus, que eu sou soberano, que eu estou acima de todas as coisas, todos aqueles que me prestar louvor, adoração, esses jamais serão lançados fora. Muito pelo contrário, serão meus filhos, passarão de criaturas para filho, sairão das trevas e virá para a luz. Amém? Sairá da escuridão e virá para a luz. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, continue pregando a palavra de Deus. Não cesse de pregar. Não cesse de proclamar a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Os apóstolos morreram como mártires, mas não cessaram de pregar a palavra de Deus, porque ela é poder para a salvação a todos aqueles que nele creem. Não adianta você estar todo dia só dentro da igreja, mas você não faz mais nada, só faz isso. Vai lá, ouve a pregação do pastor, vai embora para casa, fechou a Bíblia, acabou. Pronto, encerrou ali. Aí domingo de novo, ou terça, ou quinta, né? Tem mais, hoje os cristãos estão escolhendo o dia que pode ir. Tem que escolher o dia que pode ir. E a ordem da coisa não é assim. A ordem da coisa é ir aos cultos para congregar ao Senhor Deus, a não ser que você trabalhe naquele horário. Mas se você não trabalha naquele horário, mas eu cheguei cansado. Quando eu trabalho e quando chego na igreja, que eu sinto um refrigério. Eu sinto que o Senhor, ele recupera as minhas forças. Muitas vezes eu vou pregar na igreja, eu estou cansado, né? Às vezes estou até um pouco sentindo uma certa tontura, né? Que eu tenho sentido isso ultimamente. E de repente o Senhor, ele passa como se fosse um bálsamo, né? E ali eu prego sem nada, absolutamente nada. Por quê? Porque nós estamos trabalhando para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, né? O Deus que cura, né? Jeová Rafá, Jeová Jireh, o Deus da provisão, né? Então, Emanuel, Deus conosco, ele que comanda todas as coisas, ele comanda, ele sabe até qual é o tempo nosso aqui nessa terra. O dia que terminar, nós partiremos daqui e iremos para um lugar ainda melhor do que esse. Amém? Porque aqui é apenas uma chuva. Eu nasci ontem, já estou com 57 anos. Daqui a 4 dias eu estou completando 57 anos. Praticamente parece que eu nasci ontem. Voou, foi rápido, foi automático. Então a vida aqui é passageira, é muito rápida. E nós temos que aproveitar ao máximo para para ter uma intimidade maior com Deus, para aproximar mais de Deus a cada dia, né? Mortificando, né, os efeitos da carne, e certamente viverei, né? Não submetendo ao diabo, mas submetendo à lei de Deus.
versículo de número 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, preste bem atenção, preste atenção. De fé em fé, nós vamos chegando ao nosso objetivo. Por quê? Porque Deus ele vai acrescentando a nossa fé gradativamente, né? Ele nos dá uma medida de fé para que nós possamos suportar. É como escape. Você não é um cara rico, ganha um salário mínimo de R$ 1.100, mas você consegue viver. Você paga uma água, uma luz, né? Você paga uma água, uma luz. O restante você vai lá, faz umas comprinhas, que não é o suficiente para você viver assim, bem, né? Mas é o escape. É o escape. Porque mais para frente Deus vai lhe dar mais. Mas Ele quer saber se você realmente tem perseverado e vai continuar perseverando. Ele quer saber não, Ele sabe se vai perseverar ou não, porque Ele é onisciente, né? Mas Ele nos dá a oportunidade para que nós perseveremos em sua lei, que nós obedecemos o seu mandamento. Por exemplo, o que ele pede? Ele pede para que nós lemos a Bíblia, para que nós usamos a Bíblia como bússola, você está entendendo? Como a nossa regra de fé, e que tudo que nós lermos, nós não apenas lermos, mas nós praticarmos. Ele pede para que nós façamos isso. Se nós fazermos isso, além disso, orarmos, jejuar, consagrar a Deus, você entendeu? Não ter ódio no coração, perdoar o nosso irmão, ou seja, aquilo que os 10 mandamentos falam, né? Não ser idólatra, você está entendendo? Não ser macumbeiro, não ser feiticeiro, né? Entendeu? Não ser invejoso, né? Não ter maldade nenhuma no coração para com o seu próximo. Então isso é perseverar. Isso é perseverar na doutrina dos apóstolos e na doutrina de Jesus Cristo. Porque a doutrina dos apóstolos foi Jesus que ensinou a eles na íntegra ali, ó, eles juntos ali, ó, 3 anos e meio. Você entendeu? Então, o que está na Bíblia é tudo inspirado, não tem nada de errado aqui não. Não tem história de carochinha não. Aqui a história é com H e é verdadeira. Tem algumas partes que são parábolas, tem outras que são visões, revelações, mas a Bíblia toda, ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Ela é inspirada pelo Espírito Santo. Quando nós estamos pregando a palavra de Deus, nós podemos sentir a presença do nosso Deus. Nós não podemos ver, mas nós podemos sentir pela fé. É pela fé que nós sentimos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, se nós perseverarmos, né, na justiça de Deus, né, que se revela através do Evangelho da fé, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho antes de Jesus Cristo era um evangelho mentiroso, dos sacerdotes da mentira, né? Mas Jesus veio e pregou um evangelho verdadeiro, você entendeu? E foi criticado por muitos. Por quê? Porque não tinha o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. Ou tinha e não queriam usar. Tinha a lei nas mãos, mas não sabiam usar a lei. Tinha a chave da ciência, mas não queria abrir a porta da ciência. Ou muitas vezes abria a porta da ciência, que é a Bíblia, entrava dentro dela, lia ela, mas deturpava ela. Para quê? Para enriquecer ilicitamente, para levar vantagem. Você está entendendo? Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo ele veio para pregar a verdade e ele disse: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. O meu reino é um reino de amor. Não um reino de espada. Não é um reino de guerra. Você entendeu? De matança. Não. O meu reino é um reino que vai vivificar. É um reino que vai tirar o povo das trevas, da mão do diabo. Você entendeu? E vai trazer para a maravilhosa luz. Então, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, então nós devemos nos apegar a este Evangelho, porque só Ele é que pode nos salvar, mais nada pode nos salvar, não adianta, ninguém pode nos salvar,
Nem João, nem Maria, nem Paulo, nem Marcos, nem nossa mãe, nem nosso pai, nem nossos filhos. Ninguém pode salvar ninguém. A salvação, ela é individual. Cada um tem que buscar a sua individualmente, certo? E buscar com perseverança até o dia que o Senhor voltar, né? Quando você entrar no processo de santificação, é até o dia que o Senhor voltar. Ah, mas se daqui para lá eu pecar, vai pecar, não tem jeito. Nós somos seres humanos, a nossa estrutura é apenas pó, peça perdão a Deus. A palavra de Deus é clara, filhinhos, não pequei, mas se pecar, se ajoelha, peça perdão a Deus, que Ele te perdoa. Amém? Ele perdoa você. O homem pode te acusar, porque o homem adora acusar as pessoas. Tem muitos homens que ele diz assim, ó, eu não disse a você, ó lá, caiu. Você entendeu? Porque está pegando a glória para ele. Você entendeu? Mas ele caiu, ele não sabe talvez porque aquele cara caiu. Talvez até porque Deus queria testar ele, saber se ele tinha misericórdia ou se ele não tinha. Porque quem tem misericórdia e vê alguém prostrado, caído, ele vai lá e ora pela pessoa. Ele não gloria. Nós devemos gloriar nas nossas tribulações, nós devemos gloriar nas nossas provações, como disse o apóstolo Paulo, em Cristo Jesus, mas não nos gloriar da desgraça dos outros. Amém? Então, meus amados irmãos, aí está o estudo, né? O estudo que fala sobre o assunto da epístola, que fala sobre a justiça pela fé em Jesus Cristo e que termina dizendo que o justo viverá pela fé. Né, irmão? E isso é verdade. Eu digo a vocês, porque isso tem acontecido na minha vida. Eu tenho vivido pela fé. Por quê? Porque eu tenho procurado viver na presença de Deus. Não que eu vou dizer a vocês, é porque eu sempre fui santo, eu já nasci santo, quando eu nasci eu já era separado do pecado, já era um kadosh. Não, meu irmão, eu bebi, eu fumei, certo? Eu fiz muita coisa, perdi muito tempo na minha vida, eu entrei na igreja, eu me desviei algumas vezes, não vou mentir para vocês não. Mas esse é um processo de santificação que cabe a Deus cuidar de nós, não cabe ao homem julgar. Não é verdade? O que nós podemos dizer é o seguinte, que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas chega uma hora que Deus, ele nos firma em sua presença, porque é a hora que nós já adquirimos um pouco de experiência, né? Todos os dias precisamos da experiência de Deus, mas quando adquirimos um pouco de experiência, o Senhor começa a nos firmar para nos usar como atalaia, como profetas, né? Como arautos do Senhor. Amém? Então fica aí com vocês, esse é o nosso terceiro estudo da carta de Romanos, do capítulo 1. Nós continuaremos no versículo de número 18. Amém? Continuaremos no número 18, né? Faltam apenas 2 estudos, 2 partes, né? Para nós terminarmos, aí partir para o versículo 2, amém? Até chegar no final. Um dia a gente faz, se no dia não der, a gente fica um dia sem fazer, no outro a gente faz, e devagarinho a gente vai chegando lá, né? Creio que deu para os irmãos entender, né? A exposição do apóstolo Paulo, né? Muito bem claro, né? Está muito bem claro que Paulo fala para conosco em relação à fé, em relação à salvação, né? Em relação ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em relação aos gregos, em relação às nações, né? Que o Senhor não veio só para o povo de Israel, ele veio exclusivamente para eles, mas eles não quiseram. E aí estendeu-se a todas as nações, amém? Glória a Deus por isso, que nós possamos valorizar este evangelho, né? Não lançar fora. Pedir a Deus força para que nós permaneçamos de pé diante do nosso Deus, fazendo as coisas de acordo com o que lhe apraz, com o que lhe agrade. Amém? Que Deus abençoe, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho, clique em todas, compartilhe com grupos, para que possamos estar enviando a você as nossas pregações, os nossos estudos bíblicos, e aí você envia para outras pessoas e se torna um pregador, um proclamador da palavra de Deus. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo estudo.